No sétimo dia da exposição bíblica Filipenses, a carta da alegria. O tema de hoje é coparticipantes da graça de Deus. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 7. Diz o texto sagrado, é o 7, meu bem. Diz o texto: como tenho por justo sentir, pensar isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, ou coparticipantes, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Obrigado, ocupe o seu assento, sempre glorificando a Deus. A profunda expressão de amor e amizade entre Paulo e os filipenses demonstra um vínculo enraizado na graça de Deus, manifestado por meio da parceria prática na missão do Evangelho, compartilhando sofrimentos e a proclamação da fé, ou seja, da palavra de Deus. Esse relacionamento entre Paulo e os filipenses serve como modelo duradouro, permanente, para a comunhão e cooperação na igreja de hoje, na igreja contemporânea. Vamos lá, esse versículo ele vai ser partido em 4, tá bom? Nós vamos pegar 4 pontos deles aí. O primeiro está aqui, ó. Como tenho por justo sentir isto de vós todos. Escute, ao pensar nos filipenses, Paulo agradece e ora com alegria a Deus pela parceria deles no Evangelho, conforme nós vemos do versículo de número 3 ao 5, e tem a convicção de que a obra iniciada por Deus será concluída. Então, o que ele sente? O que ele tem por justo? Aqui ele está dizendo, tenho por justo sentir. Sentir o quê? O contexto. A convicção de que Deus que começou a obra de salvação na vida deles vai completar a obra. E por que Paulo tem esse sentimento? Por que Paulo sente essa convicção da parte de Deus em relação a esses irmãos? E por que ele tem ali, quando ele pensa neles, ele agradece a Deus, ora com alegria, enfim, por que tem esse sentimento aí no coração de Paulo? Vamos lá. A palavra, no caso, justo, vamos trabalhar aí, a palavra justo é a palavra grega dikaios, que significa, aqui nesse contexto, tá? Adequado, correto, justo, certo. É relativo a ser adequado ou correto no sentido de ser plenamente justificado. O relacionamento correto dos filipenses com Deus, que resulta em um cristianismo prático e ativo, justifica o que o apóstolo Paulo pensa e sente por eles e a respeito deles. Então, a convicção que Paulo está sentindo da parte de Deus em relação a eles é justificado. Por quê? Pela vida correta que eles levam com Deus. Então, justifica, né, o procedimento deles para com o Senhor. E o amor, o afeto que ele tinha por esses irmãos também é justificado por essa vida adequada que eles viviam na presença de Deus. Vamos lá. Uma vida justa, correta, gera nos outros pensamentos e sentimentos justos. Eu vou repetir isso aqui. Uma vida justa, correta, andando e vivendo como Deus quer, gera nas outras pessoas que estão vendo esse procedimento nosso, esse viver nosso, gera nos outros pensamentos e sentimentos justos, corretos diante de Deus. Então, ser justo, no caso, é beber da fonte e ter uma vida útil e produtiva no Evangelho. Por quê? Deus é a fonte da justiça. Deus é a fonte de toda retidão. Até porque a Bíblia diz que o Pai é justo, se tratando de Deus Pai. Está escrito em João 17, 25, Pai justo. Se Ele é o Pai justo, Ele vai gerar filhos o quê? Filhos justos, ok? Está escrito que Jesus Cristo, nosso Senhor, também é justo. 1 João
2:1, está escrito: filhinhos, eu escrevi para que não pequeis, mas todavia, entretanto, se alguém entre vós pecar, há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo. Então, por que ele é justo? É claro, cumpriu toda a lei de Deus, e ele é que imputa a sua justiça em nós, ele nos declara justo diante do Pai, pelo seu sacrifício na cruz. Então é ele que nos justifica. Então nós não devemos nada diante da lei de Deus, porque Cristo nos torna pessoas justas. Não somos, a justiça de Cristo foi imputada em nós, o martelo foi batido e nós somos declarados, ele é um justo a partir de agora. E também, escuta, o Espírito Santo, ele é justo. Por quê? Em João 16:8 está escrito que ele convencerá, e ele convence o mundo do pecado e da justiça. Então o Espírito Santo, ele olha a vida torta que eu vivo, ou seja, antes de ser Cristo e andar na justiça dele, andar como Deus quer. O Espírito Santo, ele olha para nós, ele nos convence, ele olha e fala, ó, essa vida que você está levando está totalmente errada. Então ele nos mostra que a vida que estamos levando é uma vida tortuosa, é uma vida que não agrada a Deus, é uma vida que não está adequada a Cristo. Então ele nos convence disso. Homem não pode fazer, mas o Espírito Santo faz. E aí ele alinha a nossa vida e nos adequa ao padrão de Deus, que é viver segundo Cristo, ok? E outra coisa mais, o mandamento de Deus também é justo, está escrito em Romanos 7:12. Então, ao beber dessa fonte, não há como não ter uma vida correta e justa, que resulte em ser útil e produtivo. Não tem como. Se o Pai é justo, se o Filho é justo, se o Espírito Santo é justo, se o mandamento de Deus é justo, se a gente está bebendo dessa fonte, como viver uma vida errada? Não tem como. E agora esta vida adequada, esta vida justa, esta vida reta, ela me faz, me leva a ter uma vida produtiva, uma vida útil, do ponto de vista do reino de Deus espiritual. Por exemplo, a Bíblia diz em Tiago 5,16, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Efeitos ali é eficácia. Então a pessoa que é justa, ou seja, que vive a vida do jeito que Deus quer, foi justificada pelo Senhor Jesus Cristo, e vive a vida que Deus quer que ela viva, nos seus padrões, ok? Revelados na sua palavra, esta pessoa agora vai ter uma vida de oração eficaz. Ela vai orar e vai ter resposta de Deus sobre a sua vida. E é daí que surge a produtividade da nossa vida, porque a nossa vida só tem eficácia se eu estou num relacionamento adequado, correto com Deus. E aí eu passo a ter uma vida produtiva, e ainda mais, e por causa disso, o favor do Senhor está sobre a vida do justo. Está escrito em 1 Pedro 3,12, os olhos do Senhor estão sobre todos. Não, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Deus só está esperando você orar, para Ele vir atender esta oração aí, viu? Então Deus está de olho no justo, naquele que vive uma vida adequada com Deus. Que coisa forte isso, hein? Vamos lá, adiante. Como eu tenho bastante conteúdo, é um versículo longo, né? Então eu vou dar menos aplicações para poder desenrolar mais o estudo, senão a gente sai daqui tarde. Vamos lá. Então tenho por justo essa convicção que eu tenho, que Deus que começou a boa obra em vocês vai completar essa obra de salvação. É justo eu sentir isso, essa convicção, porque vocês têm uma vida adequada com Deus. A vida reta que vocês levam me faz sentir isso. É justo eu sentir e pensar isso. É justo eu agradecer a Deus pela vida de vocês e orar com alegria, porque eles são crentes e vivem uma vida ativa e produtiva no Evangelho. Oh, glória a Deus. Agora, a segunda palavra aí, ele diz, como tem por justo sentir isto. Essa palavra, ou pensar isto, por que eu estou dizendo sentir e pensar? Sentir é uma coisa, pensar é outra. Porque essa palavra no grego é phronel, e tem esses dois sentidos, sentir e pensar.
ok? Tem a ver sentir, mente, pensar, mente, sentir, coração. Tem a ver com as nossas emoções. E essa palavra significa pensar, sentir, considerar. O apóstolo sentia a plena convicção de que Deus completaria a obra, conforme no versículo 6, porque já havia a evidência da graça de Deus na vida daqueles irmãos. A pergunta que não quer calar nesta noite, qual é? Duas perguntas. Primeiro, nossa vida cristã gera confiança, convicção ou incerteza? Quando alguém olha para mim e para você, o que está sendo gerado? Qual é o sentimento, qual é o pensamento que está sendo gerado? A pessoa tem convicção que é uma obra de Deus que está acontecendo na minha vida, ou olha e fala, isso aí não sei não, hein? É o que o texto está nos sugerindo, ok? Outra pergunta, segunda pergunta, o que as pessoas pensam ou sentem a considerar nossa vida cristã? Quando as pessoas veem o nosso proceder em todos os aspectos da vida, no trabalho, na escola, nas reuniões familiares, o que as pessoas olham para nós? Primeiro, o que elas sentem? O que elas pensam ao ver o que estão vendo? É forte, né? Essas perguntas. Vamos lá, agora aqui vai emendar uma coisa importante. 4 verbos que você e eu não podemos esquecer, 4 verbos importantes que geram convicção e bons pensamentos e sentimentos. Isso, é claro, baseado em 3 João, capítulo único, do verso 4 ao 6. Olha o que ele diz. João dizendo para um homem chamado Gaio, crente da igreja, servo do Senhor, vamos lá, membro da igreja, melhor dizendo, não tenho maior gozo aqui é um transbordar de alegria, do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Primeiro verbo importante aí para a nossa vida, ok? Para gerar convicção nas pessoas, convicção de que a obra que acontece na nossa vida foi Deus que começou e traz esses bons pensamentos e sentimentos em relação a Deus, ok? Pelo aquilo que estão vendo na nossa vida. Primeiro, andar na verdade. Pastor, o que significa andar na verdade? Andar na verdade é ter uma vida centrada em Cristo. Jesus é a verdade. Então, primeira coisa, nós temos que temos que ter uma vida centrada na pessoa de Jesus Cristo. E o que significa ter uma vida centrada em Cristo? É uma vida motivada, ou seja, aquilo que eu penso, falo e faço, tudo é centrado em Jesus Cristo. Tudo é o que eu estou pensando? Qual é a motivação do que eu estou pensando? Cristo. Qual é a motivação do que eu estou fazendo? Tem que ser Cristo, vida centrada nele, ok? O que eu estou falando, os assuntos, o que me motiva a falar desse assunto? Agora perceba, o que você tem falado, qual é a motivação do que você está falando? Quem que está te motivando a falar o que você fala? Quem está te motivando a fazer o que você faz? Vida centrada em Cristo, glória a Deus. E agora, esta vida centrada em Cristo gera o que nos outros? Gozo eterno. Quando uma pessoa tem uma vida centrada em Cristo, você vai gerar em outras pessoas o que? Um gozo do céu. Aí o texto, João está dizendo, eu não tenho maior gozo do que esse, é uma alegria eterna, do que ver uma pessoa ter na sua vida centrada em Jesus Cristo. Então, quando a sua vida está centrada em Cristo, você se torna um gozo eterno na vida de alguém. Mas também, quando a sua vida não é centrada em Cristo, você torna um amargo eterno. Uma tristeza lastimável. Aleluia. Então, seja você o canal dentro da sua casa. E aonde você estiver, viva uma vida centrada em Cristo, porque isso vai gerar neles gozo eterno. Aleluia, glória a Deus. Segundo verbo importante aí, ó, amado, procedes fielmente em tudo. Proceder, é o segundo verbo. Proceder é agir, tá? Agir fielmente em tudo, o que significa para nós? Significa que, trazendo para nós, pastores, temos que pastorear o rebanho com fidelidade.
Por que pastorear com fidelidade? Porque tem pessoa que não pastoreia para Deus, ele pastoreia para ele. Isso não é fidelidade. Por exemplo, ser um líder fiel. Aqui tem vários campos de liderança. Tem vários campos. Líder de obreiros, líder de jovens, líder das irmãs. E assim vai. Então, cada um desses líderes tem que agir com o quê? Com fidelidade. E o que é agir com fidelidade? Olha só vou dar um exemplo. Só um. O que é agir com fidelidade? Ninguém queria fazer um trabalho que era pastorear ovelhas literalmente falando. Era um trabalho na época desvalorizado. O que o povo queria? Ir para a guerra, soldado. E os irmãos de Davi estavam onde? Tudo na guerra e soldado. Aí olharam para ele, era o desprezado da casa? Vai lá cuidar das ovelhas. Mas só que olha o que é alguém que age com fidelidade. Tinha algumas poucas ovelhinhas. Irmão, você já viu alguém lutar com um leão por causa de poucas ovelhinhas sem ter fidelidade no coração? Alguém lutar com um leão, com um urso? Ou seja, ele colocou a vida dele em risco para cuidar do que foi colocado na mão dele. Aí Deus pegou e falou: se ele está cuidando de algo que parece ser tão pequeno, imagine quando eu colocar todo Israel na liderança. Eita. Procedes com fidelidade, meu filho. Imagine um obreiro fiel. Ele cumpre o seu horário, ele faz as coisas, sabe? É um obreiro que é o primeiro a chegar, o último a sair. Atende as pessoas com disposição. Às vezes veio do serviço todo quebrado, foi humilhado, mas ele abre o sorriso 9h15 e fala: seja bem-vinda, meu irmão. Tem obreiro que deixou de ser fiel. Quando chega na hora da limpeza, ele fala: não, meu negócio é pregar. Meu negócio é louvar. Meu negócio é estar nos cartazes. Bonitão. Procede com fidelidade no que Deus te colocou. Aleluia. Vamos lá, agora vamos para os membros, né? Membro fiel. Olha, tem gente aqui que a gente pode chegar e falar: Deus, essas pessoas, elas verdadeiramente, elas enchem a nossa alma de louvor a Deus. Por quê? Procede fielmente, é fiel nos cultos, é fiel em congregar, é fiel com a sua vida cristã, é fiel nas contribuições, é fiel em tudo. Em tudo que tem ali na obra, ela está ali, membro fiel. Outra coisa, vamos lá, um crente fiel não dará as costas ao Senhor, aos seus irmãos, meu Deus, e não dará as costas à obra de Deus. Está vendo só que coisa linda? Esse é um verbo que não pode faltar na nossa vida. Agora, fala a verdade, você gostaria de conviver com alguém infiel? Então, por que você está sendo infiel do ponto de vista espiritual? Você é uma pessoa confiável? Será que a gente pode dizer: a gente vamos até o fim junto aqui? Ou qualquer dorzinha, qualquer coisinha, você já estou caçando outro canto. Olha lá. Escute. Pessoas fiéis, o que acontece? Que procedem fielmente em tudo. Essas pessoas geram firmeza, satisfação e bem-estar. Fala a verdade, quando você conhece alguém por sua fidelidade, você entrega uma responsabilidade para ela, você descansa. Já pensou se eu não tivesse? Teve uma época que eu passei e alguns obreiros, estou falando aqui de púlpito, mas tratei no particular, né? Alguns começou a abrir a igreja fora do horário, começou a me dar maior mal-estar. Eu sou tão zeloso com essas coisas. Tem gente que chega 1 hora antes do culto, que gosta de chegar, sentar no lugarzinho, né? Então o obreiro tem que estar ali. Então, se você não tem a fidelidade, se você não pode confiar na palavra que a pessoa vai cumprir com o seu, isso gera ou não gera mal-estar? Que sentimento que você tem? De mau gosto. Oh, meu Deus, nos ajuda a gerar bons pensamentos, sentimentos nas pessoas.
Terceiro verbo, não desanima não, hein? Que vai só melhorando aqui, ó. Ainda no versículo de número 5, aí a parte B agora, ó. Procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, ou seja, o povo da igreja, e para com os estranhos, as almas, os visitantes. Glória a Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? O evangelho não é teoria, é vida prática. Fazer aqui é praticar. Tem pessoa que na teoria ele fala, não, aceitei Jesus, é teoria. Na teoria ele falou, não, eu pertenço ao Senhor. Mas quando você olha as obras dele, você fala, mas sua vida prática não fala que você é crente. Gaio não somente serviu os missionários, ok? Os pregadores, mas também os irmãos da igreja e os estrangeiros. Fala do trabalho que nós nos empenhamos para ganhar almas. Porque nessa época aqui, o que acontece? Se recebia os missionários, aí tinha que dar moradia para eles, refeição para eles. Isso gera um custo muito grande. E tinha um homem ali naquela congregação, que eu nem vou entrar nele hoje, o Diótrefes. Esse homem aí, ele não recebia ninguém, ele não ajudava a obra de Deus, não contribuía em nada, e só atrapalhava, ainda colocava as pessoas para fora ainda, está escrito, e ele colocava o povo para fora. Detalhe, meu Deus do céu, porque eu vou dizer, tem crente que é tão ruim a vida cristã dele, que ele não ajuda a pôr ninguém para dentro, mas para tirar, que esse mau humor dele, que esse temperamento áspero. Isso é estudo bíblico, meu bem. Olha que saúde espiritual maravilhosa. Isso é coisa linda. Quarto, versículo 6. Esse é o quarto verbo que a gente não pode esquecer. Vamos lá. Que em presença da igreja, ó, testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. O quarto verbo aí, ó, não esqueça, andar na verdade, proceder fielmente, fazer a obra, né, no caso aí, praticar, e quarto verbo, testemunhar. Esse irmão chamado Gaio, ele testemunhava, ou seja, ele testemunhava da vida de Cristo na vida dele, e os irmãos davam testemunho desta vida, ok? Então, os irmãos testemunharam o amor, e o que ele fazia era digno, conforme diz o texto. O que é ser digno? É estar de acordo com Deus. As pessoas olhavam para Gaio e diziam, a tua vida é de acordo com a vida de Cristo, a tua vida é de acordo com a vida de Deus, porque o que você faz, a forma como você ama, a forma como você ajuda, a forma como você congrega, eu vejo Deus na tua vida. E uma pessoa assim só gera coisas boas nos nossos sentimentos e pensamentos, ok? Aí a parte, voltando aí, versículo 7, a parte C aí, no caso, né, do versículo 7, ó, da parte A, o terceiro ponto, melhor dizendo. Como tem por justo sentir isto mesmo, ó, de vós todos. Veja, ele não está falando que era só um grupo da igreja que trabalhava no evangelho, que era crente autêntico, ele está dizendo, toda a igreja é assim. Ele está dizendo, todos vocês são assim. Não é um, é outro, é toda a igreja que caminha nesse mistério aí, ó. Escute, aqui poderia ser, que é hiperpanton, poderia ser dito assim, a respeito de todos vocês, ou por causa de todos vocês. É por causa de todos vocês que eu tenho essa convicção. Não é por causa de uma alma aí dentro, não é por causa de um bispo, um diácono, não, é desde o membro até o ancião. Quando eu olho para a vida cristã que vocês levam, eu tenho convicção, é Deus na vida desse povo. Esse povo é um povo salvo de verdade. Eu sou apaixonado pela exposição bíblica, como que a Bíblia eu sou apaixonado por isso. Vamos lá. Aqui, quando ele fala de todos vós, enfatiza a totalidade da igreja, dos filipenses, no caso aqui a igreja local. Quando todos os membros, ou seja, toda a igreja
na verdade é uma pergunta, né? Quando todos os membros, toda a igreja serão ativos na obra. Quando isso acontece? Quando todos verdadeiramente vão ter uma vida adequada, vão ter uma vida que verdadeiramente podemos dizer, o caminho dele é o caminho de alguém que é salvo. Quando que isso vai acontecer? Está no Êxodo 35, 29. Ó. Eu vou ler. Ó. Todo homem e mulher, é uma outra maneira de dizer, toda a congregação, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa. Irmão, alguma coisa você tem para oferecer no reino. Alguma coisa você pode fazer pelo reino. Ó, para toda a obra, não é para alguma, você tem que participar, eu tenho que participar de toda a obra que o Senhor ordenara. Então, quem falou para eles fazer o que era para eles estarem fazendo? O Senhor. Deus falou e eles estão sendo movidos. Movido aonde? No coração. Então, escute. Quando a palavra de Deus, de fato e verdade, alcançar o nosso coração, e de livre vontade, não é sendo empurrado, hoje você tem que vir, você tem que fazer, você tem que vir para a oração, é de livre vontade, ou seja, é por amor ao Senhor, e nós de livre vontade fazemos a obra, está engajado na obra, dedicado na presença, por amor ao Senhor, e fazer o quê? Colocarmos o coração na obra, porque o nosso coração já está em Deus. Sabe quando toda a igreja vai se mover? Quando a palavra alcançar o coração, porque quando a palavra toca o meu coração, Deus não vai mover você no exterior simplesmente, não, o exterior é movido pela obra interior que Deus faz. Então Deus primeiro queima o coração de amor, aí ele é movido por essa maravilhosa graça de Deus. O que te moveu está aqui, você veio de livre vontade? Ou você, muitas vezes eu só vou lá que é tanta insistência, tanta falação. Não, meu filho, o crente que ouviu a palavra e foi tocado no íntimo do seu coração, para ele não é peso, para ele é alegria, para ele é prazer, ele faz parte do corpo de Cristo, ele é membro do corpo do Senhor, ele é movido pelo Espírito Santo. Há uma obra no coração dele, e o coração dele está na onde? Está na obra. E por que o coração está na obra? Porque o coração foi tocado por Deus. Tobá comentre sergue anácia. Toda pessoa que foi tocada pela palavra no seu coração, e está com o coração em Deus, tem o coração na obra. Glória a Deus. Que Deus possa despertar toda essa igreja a isso. Que essa palavra atinja o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, versículo 7, a parte B agora. Porque vos retenho em meu coração. Isso aqui é tão lindo. Escute, a palavra retenho é o verbo grego erro, que significa ter, guardar. Oh, meu Deus. Expressa uma conexão profunda e íntima. Significa que os filipenses eram, primeiro, o que os filipenses eram para Paulo? Amados e estimados. Ele carrega eles no coração, ele tem eles no coração. Por quê? Porque são amados e estimados. Estimados é alguém que tem honra em nossa vida. Então estavam presentes nos sentimentos mais profundos de Paulo, sendo alvo de seu amor. Olha o que a Bíblia nos ensina sobre amar aos nossos irmãos. A gente tem que carregar os nossos irmãos no coração, meu bem. Está aqui, 1 Pedro 1,22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Ou seja, Cristo nos perdoa os nossos pecados e nós passamos a andar em obediência. Isso é uma alma purificada na obediência. Para o amor fraternal, o amor de irmãos. Não fingido, não fingido. Sabe o que Deus está dizendo? Esse amor não pode ter duas caras. Agora veja. Amai-vos ardentemente. Sabe o que significa isso? É amar pegando fogo, gente. Uns aos outros com um coração puro. Oh, meu Deus, que coisa tremenda. Coração puro é o coração sem contaminação do pecado, porque foi regenerado, e também sem contaminação de uma malícia. Não é alguém que diz que ama, mas só para se aproveitar.
é alguém que encosta perto só para tirar proveito. Isso não é amor, isso aí pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos amor, ok? O amor, escute isso aqui, gente, isso aqui é tão violento. As pessoas regeneradas recebem a vida de Deus, e a essência de Deus é o amor. 1 João 4, 7 e 8, o que João vai declarar? Ele vai dizer assim, ó: o amor, ele é de Deus, e as pessoas que nasceram de Deus, elas amam umas às outras, porque essa pessoa conhece a Deus, porque aquele que não conhece, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que é essência? A característica principal de alguém. A característica, Deus tem muitas, né? Deus tem muitas características, muitos atributos que formam o seu caráter, mas a principal essência de Deus é o quê? É o amor. Não existe nada mais forte em Deus. Deus não tem fraqueza, né? Mas eu estou dizendo só para você dimensionar isso. A coisa mais terrível, mais gloriosa, e olha que eu não estou nem falando da onipotência, da onipresença, da onisciência, que isso é coisa que foge do nosso entendimento, mas não existe nada mais forte do que o amor de Deus. O amor hoje em dia está tão banalizado, quando você fala eu te amo, você vê que é um negócio meio vazio, porque as pessoas confundem amor com aquela paixonite, com aquele sentimentinho furreca. Isso não é amor não, que sentimentinho passageiro, isso nunca foi amor não, filho. Confunda isso com amor não. Amor, escute, o amor ardente vai muito além da cantina após o culto. É cuidado, é consideração mútua. É você ver que aquele irmão não está indo muito bem, aquela irmã está meio, você encosta nele, gruda nele e fala, não vou desistir de você não. Porque você cuidar de uma pessoa assim dá um trabalho tremendo. Só Deus sabe quantos fios de cabelo branco já tem nascido nessa cabeça. É fácil não. Tem dia que você fala, eu vou desistir, não dá mais não. Aí está lá de joelho de novo, Deus socorre, Senhor, renova. Está no coração, vai sair como? Dá um trabalho. Tem uns aqui, eu conheço, estou até olhando, está até aqui. Rapaz, dá um trabalho tremendo. Dá trabalho, e é crente velho, antigo, aleluia, oh, meu Deus, oh, meu Deus, mas amor é isso. Eu estou falando por experiência vivida. Tem pessoa que nunca acrescentou nada dentro dessa igreja, eu estou falando em nome de Jesus, ele nunca acrescentou nada, porque nunca trabalhou pelo reino, nunca fez, nunca. Eu falo, meu Deus, por que eu insisto ainda? Se Deus não desistiu dessa porcaria, por que eu vou desistir do meu irmão? Amai-vos como eu vos amei, meu Deus! Caná subirece andarás. E a gente olha e fala, eu acredito em você. Meu Deus. Vamos lá. Ainda, quando ele fala, eu tenho no coração, significa que os filipenses, além de amados e estimados, os filipenses eram valorizados e lembrados por Paulo. Esses dias eu tive uma experiência tão linda, eu estava falando para minha esposa, do nada, estava escovando o dente, veio uma pessoa na minha mente, falei, amor, essa pessoa está passando problema. Da hora veio, por quê? Por que Deus traz as pessoas? E eu tenho muito, Deus me ensinou, porque antigamente vinha e falava, é um pensamento solto da minha cabeça, mas não, é Deus falando para mim, trazendo a pessoa, porque ela está no meu coração, aí Deus ora por ela, ajuda ela, estende a mão para ela, fala alguma coisa. E aí eu entendi, isso aqui é de chorar. Então eles estavam no coração de Paulo porque eles eram valorizados e lembrados, ou seja, eles ocupavam um lugar especial na mente e nas emoções, sendo constantemente lembrados e apreciados. Isso me faz lembrar, sabe do quê? Oh, meu Deus, do peitoral de juízo sobre o coração do sumo sacerdote. Êxodo 28, 29. Escute, isso aqui é forte.
Deus falou, ó, pega uma placa, esse peitoral de juízo é uma placa, para você entender, uma placa quadrada. Coloca 12 pedras nessa placa, e cada pedra representa uma tribo de Israel. As 12 totalizava todos os filhos de Israel. Aí Deus disse assim, ó, você vai pôr uma pedra aqui no seu ombro, no ombro esquerdo, e outra pedra no ombro esquerdo. E tem uma corda, ou seja, aquele peso daquela nação, daquele povo, estava sobre os ombros do sacerdote. E aí Deus falou, todas as vezes que você entrar no santuário, traga eles no coração. Às vezes você é um intercessor, você é um sacerdote dentro da tua casa. Às vezes você é um intercessor dentro da tua casa. Interceder por aquele que está na presença, para ele frutificar é lindo. Agora interceder por aquela caca que só dá trabalho. Agora mesmo, estava fazendo uma visita antes de vir para o culto, que foi coisa emergencial. Pastor, não aguento mais meu filho. Meu marido já abriu mão dele, ela é crente. Ela falou, ora, mas tem dia que eu saio de casa porque eu não suporto ele aqui dentro. Que peso que é esse, irmão? De uma mãe e um pai não suportar. Ou seja, um demônio dentro de casa. Aí você olha, se você pragueja, se você amaldiçoa, vai queimar nos quintos dos infernos. Aí você tem que olhar e cair. Aí você vem para o santuário. Você vai para a presença de Deus, aonde que Ele está? No coração. Aí você começa a ter força para orar. Vai ter mudança na vida de alguém por causa das tuas intercessões. Carregue esta alma no seu coração. Eu faço. Levante as suas mãos e dê 30 segundos de adoração e louvor ao nome dos... Deus está fortalecendo e renovando algumas pessoas aqui nesta noite. Aquele que hoje te dá trabalho vai ser uma bênção. Aquele que te traz tristeza vai ser motivo de alegria. Carregue os irmãos do coração. Carregue no coração. Parte C, vamos lá. Vou ler todo o versículo. Como vos tenho por justo sentir isso de todos vocês, porque vos retenho em meu coração, ó, pois todos vós fostes participantes da minha graça. Ó, ninguém escapou, todo mundo participou, tá vendo? Ele trabalha essa questão. Toda a igreja é toda a igreja. Você está pegando a sua porção aí? A palavra, ó, participantes é synkoinonós no grego, que significa parceiro. Olha que palavra bonita. Companheiro, coparticipe, que é o que participa junto. É alguém que tem participação juntamente com outra pessoa. É participação ativa e conjunta em algo, ou seja, no reino de Deus, na obra, no evangelho, na igreja. Toda a igreja estava envolvida no evangelho de Cristo e na obra de Deus. O que é estar envolvida no evangelho? Na propagação dele. O que é estar envolvido na obra de Deus? Tudo que envolve a obra. Eu achei lindo, terça-feira, achei lindo. Uma irmã chegou e falou, não sei fazer muita coisa não, mas eu sei fazer, em relação à cozinha, eu sei fazer um mistério. E foi lá, falou, quero ajudar. Foi lá e deu para a cantina. Está envolvida no quê? Na obra, porque aquele dinheiro que foi arrecadado vai ser revertido para a obra. Você está vendo quando alguém quer participar, participa? Eu fiquei maravilhado com aquilo. Fiquei maravilhado, porque tem coisa que eu não tenho, mas tem coisa que eu posso fazer. Porque alguma coisa nós temos para oferecer, ok? Sempre você tem alguma coisa. De uma maneira e outra você tem que se envolver. Não dá mais para ficar omisso. Vamos lá. Olha que coisa tremenda isso aqui. Esse texto eu vou ler. 1 Samuel 14, 12 ao 13.
Aqui conta o episódio, escute isso aqui, que coisa linda. O episódio de Jonatas e o seu pajem de armas contra os inimigos terríveis que eram os filisteus. O povo de Israel estava com medo, na sua maioria, de ir contra eles, porque eram inimigos terríveis. Mas aí Jonatas olhou para o pajem de armas e falou: você está comigo? Ele falou: eu estou, bora para a guerra. O povo recuando, abandonando, e eles pegaram e se uniram ali. E o que eu aprendo com isso, antes de fazer a leitura? Aqui esse episódio de Jonatas e o seu pajem de armas contra os filisteus é um retrato espiritual da igreja que é unânime e parceira no evangelho. Olha que lindo isso aqui, ó. E os homens da guarnição responderam a Jonatas. Os homens aqui, os filisteus inimigos. Guarnição é um lugar fortificado, onde ficavam as armas, ou seja, tudo que o periculoso estava lá. E aí os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: subi a nós, porque só estavam os dois, eles estavam desmerecendo os dois. Falou: o que eles podem fazer contra nós? E nós vô-lo ensinaremos. O que ele está querendo dizer? Vem vocês dois aqui que nós vamos pegar vocês de jeito. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Irmão, era só dois contra vários. Olha o que ele faz. Vem atrás. Jonatas está aqui e ele está colado nas costas de Jonatas. Por quê? Porque ninguém vai me atingir pelas costas, porque tem o meu irmão atrás de mim. Estou profetizando agora. O diabo não vai te dar não vai te dar punhalada nas costas. Olha o teu irmão cuidando de você aí. E você está cuidando dele também. Forte ou não é? Olha o 13. Olha o 13. E aí fora assim, costa da para vocês entenderem, perceba só isso aqui. Vira aí, meu bem. Aí, E aí o Jonatas ia dando passo e o pajem de armas atrás. Um pegava daqui, o outro pegava de lá. Aleluia. Agora veja, você não sou um membro ativo da igreja. Você não sou um membro ativo da igreja. Só aquele crente, me perdoa, aquele crente ramelão. Aí, me perdoa a gíria. Foi gíria, me perdoa. Agora, eu não sou de usar essas coisas, mas agora é o que vem na cabeça. Agora escute. Aí tá lá guerreando. Aí eu pego, o inimigo sacode ele nas costas. Vai ficar dando as costas, deixando os seus irmãos em perigo? Deixa que os irmãos oram, deixa que os irmãos congregam. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, tudo que ligar na terra será ligado no céu. A igreja que vive em concordância. E o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E aí vinha Jonatas guerreando e feria, aí o pajem de armas acabava de liquidar. Aleluia. Porque a igreja trabalha na parceria, na unanimidade. A tua vitória, a minha vitória, porque nós não somos dois povos, nós somos um só povo. Que Deus possa nos dar a mentalidade do evangelho, Vamos adiante. Aí o que ele diz, vocês são, versículo 7, vocês são participantes, ok? Participantes da minha graça. Quando ele fala da minha graça, não é a graça dele, é co-participantes da graça de Deus com ele. Ou seja, a graça que eu tenho de Deus, a graça que eu estou envolvido, é a mesma graça de Deus que envolve vocês. E por que Paulo está dizendo isso? A vida cristã autêntica, ativa e frutífera que Paulo e os filipenses viviam é graça de Deus. O apóstolo suportava aquelas prisões e lá dentro ganhava almas pregando o evangelho e ainda edificava a igreja com as suas cartas pela graça. Os filipenses cooperavam no evangelho, ajudavam Paulo e a obra missionária financeiramente, como eles mandaram várias ofertas. Por que eles faziam isso? Porque estavam envolvidos na graça. Paulo falou: vocês participam da mesma graça que eu. E eu que a mesma graça de vocês, porque a graça que está operando em nós é a graça de Deus. Aí eu pergunto: qual é a graça que está operando em você?
É o favor de Deus que está operando em nós. Você acha que Paulo ia suportar o que ele suportou por si só? Não. Você acha que os filipenses iam ser um povo ativo e que fazia obra por si só? Tudo pela graça. Agora, olha que coisa tremenda. A graça do Senhor nos é dada com propósito. Repete isso com a mão direita levantada, isso é pedagógico. Diga, a graça do Senhor nos é dada com propósito. 2 Coríntios 6:1, isso aqui é chocante. Nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Sabe que a palavra vão aí é kenós, no grego, que significa de mãos vazias, infrutífero, sem efeito, sem propósito. Propósito é onde você quer chegar, aquilo que você faz, entende? Onde o seu objetivo final, é isso que é propósito. Agora escute, a graça de uma vida transformada nos leva a uma vida de propósito. Vou repetir. A graça de uma vida transformada. Deus derramou a sua graça e nos transformou. E essa vida transformada na graça de Deus vai nos levar a uma vida de propósito, que exalta o nome de Deus. Esse é o nosso propósito, exaltar a Deus. E o que mais? Com grande efeito espiritual, nós vamos tocar, influenciar outras pessoas com essa vida graciosa. E ainda, comprovada pelos frutos da fé. Vou repetir essa sentença, essa frase. A graça de uma vida transformada nos leva a uma vida de propósito, com grande efeito espiritual e comprovada pelos frutos da fé. Como que eu vejo essa vida autêntica mesmo? Ela tem que ser comprovada com os frutos. Entende? Agora entenda isso aqui. Aqui é uma palavra profética. Chega de ser um crente sem propósito, que não influencia ninguém e vive de mãos vazias, ou seja, não produz nada, não tem fruto, não faz nada. Chega de ser um crente, olha lá, tu tens recebido a graça de Deus, a graça de Deus está sobre você, Deus derramou uma graça maravilhosa, agora essa graça que Deus derramou, para que é? É para que tu glorifiques a Deus com esta vida, e esta vida que glorifica a Deus, vai ter efeito nas outras pessoas, você vai tocar em outras pessoas, você vai influenciar outras pessoas, e esta vida vai ser marcada por grandes frutos. Que graça é essa que alguns estão recebendo, que não consegue influenciar ninguém, pelo contrário, é um pangaré que é influenciado pelos outros. Que porcaria de graça barata é essa que tu estás recebendo, que as trevas estão apagando a tua luz? Deus não deu graça para nós em vão, Deus não nos salvou em vão, Deus não perdoou os nossos pecados em vão, Cristo não morreu em vão, Cristo derramou a sua graça para nos transformar e nos dar uma vida de propósito. Ele falou, eu derramei essa graça, agora vai e glorifica o meu nome. Agora vai influenciar outras pessoas para ser como você, que glorifica o meu nome. Agora vai e dê fruto, comprove a autenticidade da tua vida cristã frutificando. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. Permanecereis se der fruto. Sabe por que tem gente que não aguenta ficar de pé? Porque nunca dá fruto. A falta de fruto demonstra que a vida cristã dela é uma balela. Meu Deus, forte, né? Aleluia. Eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu vou me dirigir aos meus adolescentes, aos meus jovens, a priori, primeiramente. Deixa de ser uma juventude, adolescentes apagados na fé, que não pode ver um amiguinho da escola fazendo um corte de cabelo diferente, aquele cabelo ridículo, mundano, que você copia, que não pode estar na rodinha do fumódromo, fuma cigarro, fuma narguile, sei lá o que mais de diabo que fuma.
você fica influenciado, e ele vai lá e fica mostrando coisas para você. Que graça é essa que tu recebeu? Alguns nem descem as águas do batismo, porque sabe que a graça que ele recebeu, ele está rejeitando. Alguns desceram as águas, só que agora, sabe o que ele está fazendo? Ele está colocando por água abaixo tudo aquilo que ele recebeu. Em o nome de Jesus Cristo, eu me levanto na autoridade desta palavra, para dizer, a tua vida vai ter um efeito espiritual tremendo. Ei, não é eles que vão apagar a luz que está em você, é a luz que está em vocês que vai arrancar ele das trevas. Como nem sempre prova súbria. Eu vou soltar, eu tenho que soltar isso, que eu preciso trabalhar isso. Em vez de você ficar colocando nas suas redes sociais, fotografia de baladinha, fotografia de cachaçinha, fotografia de coisa ruim, coloca a fotografia do culto que você estava falando em mistério, entregando profecia, coloca a fotografia de uma vida transformada, que Deus fez na sua vida. Quem recebeu essa graça? Quem recebeu essa graça? Eu pergunto, que graça é essa que nós estamos recebendo? Será que a graça que nós estamos recebendo é menor do que a investida do inimigo? Ou a graça que nós recebemos é maior? É maior. Deus vai te dar graça. Recebe aí, meu filho, Deus vai te dar graça, Deus vai te tomar pela sua graça, Deus vai te fortalecer na graça. Você e eu vamos viver uma vida santificada, uma vida purificada, uma vida que exalta o nome de Deus. Adore a presença do Senhor que está aqui. Abaixa, energia, mande calabassúria, era machande comanai. Envergonha esse mundano que está aí fora. Ele tem que ser o que? Envergonhado pela vida que você leva. Quando ele olha para você, ele tem que sentir lástima dele, vergonha dele, dizer, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que ser como ele. Agora os crentes que dizem ser crente estão indo para o lado do mundo. Para que essa palhaçada. Você recebeu graça, você recebeu graça. Eu não estou conseguindo entender. Se batiza com 2 meses de batizado, já está fora. Que graça que é essa que tu recebeste? Esses dias, está lá, tomou posição, está na presença, agora sou de Cristo. Aí o diabo pega as pessoas lá do convívio e fala, vamos ver se ele é mesmo. Pagando a sua luz, e você acha que está abafando ainda, né? E o diabo só dizendo, olha como é tonto. Você sabia que o inimigo tem inveja do que você carrega? O inimigo tem inveja do que você carrega. Diga, o que eu carrego? A presença de Deus você carrega. Aleluia. Cachorro, barraço. Só quem carrega ela já sente e já responde, adorando. Ei, o inimigo tem raiva do que você carrega. Sabe por que o inimigo te odeia? Porque você carrega a presença. Eu preciso pedir essa vez. Coloque a mão no vizinho aí, por favor, e diga, você é um carregador da presença de Deus. Diga para ele. Amassuricasse quemanaia, chamandecobla súpria, homenerece a coma. Olha aqui para mim, olha bem aqui na minha face, olha aqui para mim vocês, olha aqui meus adolescentes, olha aqui, vocês são carregadores da presença.
Cada súbia. Olha lá, quem está envolvido com a presença é diferente. Aleluia. Você não é vaso de desonra. Você não serve para carregar os entulhos do diabo. Você não serve para carregar a sujeira do pecado. Você é um vaso de honra que carrega a presença. Que carrega a presença. Cadê os carregadores da presença de Deus aqui? Deixa eu perguntar, o que você anda carregando nessa sua vida, hein? O que você anda carregando nesse coração? Pode estar só o pó, mas aí tem presença. Pode estar em pedaços, mas aí tem presença. 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 Oh, amas. Calma, revanaço. Shedekova súbria. Erabá candécia. Vamos lá que eu preciso ir para os finalmente. Parte final do versículo agora. Vou ler todo o versículo. Como tempo justo sentir isso de vós todos, porque vos retém em meu coração, ó, pois todos vós fostes participantes da graça de Deus. Tanto, olha lá, no que eles participaram, graciosamente, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Aqui tá, vamos encerrar forte aqui. Primeiro, olha o que ele diz, os filipenses coparticipam, ou seja, participam juntos da graça de Deus com Paulo em suas prisões. Prisões aqui é desmos, no grego significa amarra, corrente, aprisionamento. Provavelmente, ele estava amarrado a outro soldado. Além de estar preso, o outro soldado estava amarrado junto com ele. E ele estava entre as algemas, ok? Por isso que ele está dizendo. Agora escute isso. Por que ele diz que os filipenses participam dessa graça nas prisões? Por que ele diz? Primeiro, sofrer pela causa do Evangelho, pela graça, é um privilégio. Sofrer porque pecou, tolice nossa. Pagar preço de algumas coisas que nós cometemos pecado, isso é consequência nossa mesmo. Agora, sofrer injustamente, sofrer por ter uma vida reta com Deus, isso é privilégio. Nós temos que entender isso. E alguém, às vezes, está lá, fazendo a vontade de Deus, honrando a Deus, e aí sofre um levante, uma perseguição, e ele fica choramingando. Se alegra, Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha. Se alegra porque grande será o teu galardão. Atos, a nossa mentalidade de evangelho tem que mudar. Atos capítulo 5, versículo 41, o texto diz: e os discípulos se alegraram por ter sido dignos de serem ali perseguidos pelo nome do Senhor. Tá? Os homens falaram: se vocês não pararem de pregar, vão prender vocês e vão bater em vocês. E por causa dessa perseguição, eles saíram alegres, porque falaram: estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Ou seja, eles estão sendo afetados por esse nome. Então isso é uma honra, é um privilégio. Segundo ponto aqui, esse aqui também é chocante. Não se envergonhar, aqui quando ele fala que ele os irmãos coparticipavam com ele nas prisões, o que significa? Não se envergonhar do testemunho de Cristo, porque naquela época era perigoso você se associar a alguém que estava preso no Império Romano, ainda que Paulo estava preso injustamente, por pregar o Evangelho, que o Império Romano era contra isso. Porque o que os imperadores estão dizendo? Só existe um Senhor, que é o César, que é o imperador romano. César é título. E aí o cristianismo diz o quê? Só existe um Senhor, que é Jesus. Aí entrava em conflito. Já que vocês não querem reconhecer César como Senhor, vamos prender, vamos matar vocês. Entende? E aí, se algum crente naqueles dias, ou seja, alguns passavam a ter vergonha de falar que era cristão. Tá? Então, quando os irmãos, os filipenses iam lá visitar o apóstolo Paulo nas prisões, eles estavam colocando a vida em risco, em perigo. Então, eu repito, não se envergonhar do testemunho de Cristo,
Não ser omisso em relação aos irmãos, por quê? Porque os irmãos iam lá e ajudavam ele, levavam as ofertas missionárias. E eu estou dizendo, tem gente que Deus tem abençoado, mas é ruim nas ofertas, viu? Escute. E sofrer juntos pela causa de Jesus é demonstração do poder da graça de Deus. Pega essa aqui agora, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Olha que Paulo diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia. Nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, que isso aqui é terrível. Participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, Timóteo. O que Paulo está dizendo? Fica com medo de morrer não, hein? Fica com medo do império te pegar e você ser torturado. Tenha medo disso não. Porque alguns estavam se envergonhando do Evangelho porque isso estava levando muitos à prisão naqueles dias. E hoje tem gente que tem a liberdade total de servir o Senhor e está negando o testemunho de Jesus Cristo por qualquer coisinha. Isso que é uma vergonha. Isso que é uma vergonha. Então ele fala, não te envergonhes. Não te envergonhes. Aí o que ele diz, participa. A palavra participa aí significa, no grego, sofrer momentos difíceis ao lado de alguém. Então ele falou, sofra ao meu lado, de que jeito? Segundo o poder de Deus. Então Paulo está dizendo, de acordo com o poder sobrenatural que flui da graça de Deus, nos tornamos amigos verdadeiros na causa do Evangelho. Então nada pode separar essa nossa amizade no Evangelho, porque o que nos une é mais forte. As lutas não podem nos separar, as dificuldades não podem nos separar. Vem sofrer conosco pela causa. Há uma amizade entrelaçada na cruz entre nós, e a gente vai junto. Quando eu penso que eu vou desistir, você está lá me acudindo. Quando eu penso que você vai desistir, eu estou lá te encorajando. Levanta que Deus é conosco. O que não dá é para o soldado, pode até ser ferido, e será, mas ele não pode ficar caído. Por quê? Porque tem um amigo do Evangelho ao lado dele. Não se envergonha do testemunho de Jesus, não se envergonha de ser crente não. Quem tem que ter vergonha é que não é crente, porque você está indo para o céu. Quem é que está indo para o inferno perecendo é que tem que ter vergonha. Eu não tenho vergonha não, eu tenho orgulho. Aleluia. O Evangelho é o nosso orgulho, é a nossa glória. Vamos lá. Agora aqui também, essas coisas aqui mexem com a gente. Olha o que ele diz. Como também na minha defesa. Vocês participam da minha defesa. Defesa aqui, apologia, no grego significa defesa verbal, discurso em defesa. Refere-se à defesa verbal do Evangelho diante das autoridades perante o tribunal romano. Alguns temiam, conforme eu já disse, temiam ser presos e mortos. Por isso abandonavam sozinhos nos tribunais. Às vezes quando um crente era pego, como Paulo, e aí ele tinha que passar pelo julgamento, ia diante do tribunal, ele tinha que alguém entrar em defesa dele, dizer que o que ele estava pregando era verdade, que era a palavra de Deus, que Jesus está vivo, que ele ressuscitou, e que ele é o Senhor, e pronto, e acabou. Mas tinha alguns, tinha medo de ir no tribunal, porque se ele saísse em defesa da pessoa que estava sendo acusada, ele poderia ser condenado na mesma coisa. Então alguns, olha o que acontecia, segundo Timóteo 4, 16 e 17, isso aqui é forte, Paulo aqui, agora essa prisão que ele está é diferente da de Filipenses, é uma outra vez, que ele está, agora é a última prisão dele, que ele vai ser morto, decapitado, e já estava decretado, ele vai ser decapitado, e aí o que acontece? Ele ia passar pelo julgamento no caso, aí olha o que ele diz, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Esperou alguém estar lá do lado dele para falar, não, o que ele prega é isso aí mesmo e acabou. Essa é a palavra de Deus e não tem quem possa mudar. Cadê os irmãos para ajudar Paulo? Ninguém me assistiu. Sabe o que essa palavra assistiu aí no grego significa? Vir em meu socorro. Sabe o que Paulo está dizendo? Ninguém veio meu socorro. A guilhotina está para passar na minha cabeça, mas ninguém veio me socorrer. Antes todos me desampararam. Desampararam aqui significa deixar em grande dificuldade. Então todos me deixaram em grande dificuldade. Mas o que consola meu coração é o 17. Mas o Senhor
assistiu-me. Sabe o que significa assistiu-me aqui agora? No grego significa colocar-se ao lado. O Senhor se colocou ao meu lado. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi homem nenhum, mas o meu Senhor não falhou. Ele ficou do meu lado e me fortaleceu, me encheu de força. Para que por meu intermédio fosse cumprida a pregação. Olha lá, e todos os gentios ouvissem, fiquei livre da boca do leão. Escute essa, vamos lá que eu vou aplicar. Os filipenses lá não foram covardes, egoístas, pensando na própria vida deles, não deixaram Paulo sozinho nas grandes dificuldades. Sabe o que eles fizeram? Como diz o ditado, deram a cara para bater. Você já deu a cara para bater por um crente? O que é dar a cara para bater? É assumir a responsabilidade. É você saber o que ele está passando e dizer, eu vou colar no teu lado, nós vamos orar junto por essa causa. Eu vou colar do teu lado e até Deus te restaurar. É isso aí que significa. É dar a cara para bater. Às vezes, geralmente, quando alguma pessoa, eu já vivi isso, né? Vi alguém que caiu e pecou feio mesmo. As pessoas tudo abandonou e queria crucificar. Falei, cola do meu lado, bem. Cola do meu lado que Deus vai te restaurar. Vou desistir de você, não. Até esses tempos atrás você dava fruto, ajudava, agora eu vou abandonar você? Não, Deus vai te restaurar, Deus vai te levantar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora escute isso, você que está na caminhada do Evangelho, ainda que os homens lhe abandonem, o Senhor sempre, sempre estará ao seu lado, para te encher de força, para que você cumpra o teu chamado. Eu fico imaginando, o Senhor já passou por um tribunal, não passou? Eu fico imaginando ele, é o banco dos réus que fala? Ele lá no banco dos réus, frio, ele falou, traz a minha capa, estava com frio. Traz meus livros. Quanta gente ele ajudou, precisando de socorro agora. E ele lá, na expectativa, alguém vai chegar, alguém vai vir depor ao meu favor, alguém vai sair em minha defesa. Nós somos amigos no Senhor, no Evangelho. Passa a hora, passa o momento. Você tem alguém por você aí, seu Paulo? Tem não. Ninguém apareceu. Mas de repente falou, opa! Aleluia. Há uma presença muito forte aí do teu lado aí, ó. Vai descer uma força tremenda aqui. Deus vai lhe fortalecer. A sua caminhada não para por aqui, a sua trajetória não para por aqui. Hoje, nesta noite, na autoridade de Deus, eu te digo, o Senhor Jesus te coloca ao seu lado, te enche de força, e sabe o que mais vai acontecer? Deus vai fechar a boca do leão, Deus vai fechar a boca. Fiquei livre da boca do leão. O diabo não vai te tirar das mãos de Deus, o inimigo não vai destruir a sua chamada. Tem uma graça aqui, José. Tem uma unção de Deus aqui. Calma, por favor, de novo, vou ter que te usar a vaso. Estava lá, aqui, ó, estava o Paulinho, o juiz estava aqui na frente. Paulinho vai olhando de um lado do outro, esperando alguém. Aí Paulinho abaixa a cabeça, ninguém veio. Aí de repente, ele sente um calor mais profundo. Quando ele pensou que iria fraquejar,
ao Senhor: eu estou do teu lado. Essa luta não vai te parar, esse problema não vai te derrotar, o inimigo não vai te destruir, Paulo. Sabe por quê? Porque eu te encho de vigor, eu te encho de ânimo, eu te encho de força. Sinta a presença do teu Senhor aí. Aleluia. Manás. Aleluia. Tem dia que não é fácil não, bem. Tem dia que parece, oh meu Deus, você fala, meu Deus, você está rodeado, mas parece que eu estou tão sozinho. Aí de repente, vai vindo algo de dentro para fora. Aleluia. Aí você que é espiritual, você fala: é o Senhor. Aleluia. O Deus que você testemunha dele nunca te deixará sozinho. Vamos lá. Defesa também aqui, no caso, significa falar. Defesa aqui fala também da defesa da fé contra qualquer um que se oponha a ela, ou até mesmo que apenas indague acerca dela. Vamos lá que eu estou concluindo. 1 Pedro 3,15. Olha lá, existem pessoas que pregam contra o Evangelho, relutam contra o Evangelho, distorcem o Evangelho. E outras pessoas querem saber: por que você é crente? Por que você é tão dedicado? Por que você tem uma vida diferente? E aí, olha o que a Bíblia nos ensina, a parte B aí do versículo. Ó. Estais sempre, não é de vez em quando, é sempre, preparados para responder com aqui mansidão e humildade e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual é a nossa esperança? Cristo vai voltar, novo céu e nova terra está preparado. Ele nos deu a vida eterna, essa é a nossa esperança, ok? E aí a gente vive no mundo com qual a esperança? A esperança que ele vai voltar, a esperança que nós vamos para o novo céu e nova terra, a esperança que nós vamos desfrutar da vida eterna. Então, escute o que Paulo está querendo dizer com isso aqui, quando ele fala: estar sempre preparados. O cristão tem de entender em que crer e o motivo pelo qual é cristão. Você sabe por que você é cristão? Você sabe em quem você crê? Você sabe por que você é crente? Ou você está aqui porque alguém te falou que aqui tem uns negócios legais, que acontecem uns mistérios, que aqui tem umas bênçãos, uma vitória, por isso você está aqui? Ou você está aqui porque o teu pai faz você estar aqui? Ou você sabe em quem você crê? Você sabe em quem você crê? Crê no Deus que você crê de fato? Crê que o Cristo ressuscitou mesmo? Crê nisso? E aí o que acontece? E esse crente ele tem de ser capaz de articular sua crença de modo humilde, pensado e bíblico. Aí você tem que dar uma resposta bíblica para essas pessoas, ok? Então, aquele que contraria o Evangelho, nós rebatemos. Tem pessoas que falam: mas por que você caminha tanto assim? Por que você tem uma vida de oração? Por que você vai tanto na igreja? Rebate eles. Rebate eles contrapondo o argumento deles, falido. E mostra para ele biblicamente por que você caminha do jeito que você caminha. E alguém olha e fala: mas por que você é tão certinho? Você não ouviu isso? Esses dias aí, escute, mas eu fui fazer um exame, como que fala? É psicotécnico? Eu não lembro, aquele lá da habilitação para renovar lá. É psicotécnico, né? A rapaz falou: você bebe? Não. Você fuma? Não. Você tem doença? Não. Falou: você está de brincadeira comigo, né? Eu falei: não, eu sou crente. Aleluia. Ele falou: se eu tomar algum remédio, enfermidade eu tenho, miopia, né? Os óculos, miopia. Mas eu falei: não, né? Ele falou: você está de brincadeira. Fazer o quê? Sou crente, velho. Aí eu tenho que explicar para ele. Então, para as pessoas que contrariam, nós rebatemos. Mas aqueles que têm interesse, nós explicamos.
Aí a gente, com humildade, explicamos para ele por que a gente é assim. Por que a gente não se veste de forma vulgar? Por que a gente ora, consagra? Por que a gente vem na quinta da palavra? Mas amanhã tem que acordar cedo. Explica para ele. Mas tive um dia exausto e cansado, só cheguei, eu tive que tomar um banho de gato correndo e vim. Explica para eles por que é. Há uma chama queimando em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Queima. Vou encerrar agora, que o versículo é longo e eu encerro. O que mais que eles participam da graça? Não só da defesa, isso aqui é forte, a gente encerra. Confirmação do evangelho. A palavra confirmação, bebaiosis, que significa estabelecimento, confirmação, é fazer com que algo seja conhecido como certo e seguro, provar que é verdadeiro, denota algo firme e confiável, porque tem um fundamento sólido. Escute, nossa vida transformada e ativa no corpo de Cristo confirma o evangelho. Vou repetir. Nossa vida transformada e ativa no corpo de Cristo confirma o evangelho, que Ele é verdadeiro, que Ele é o poder de Deus, que Cristo ressuscitou, que nós temos a vida eterna, que nós vamos morar no novo céu e na nova terra, confirma. Ou seja, prova que este evangelho é verdadeiro, confiável e está fundamentado, alicerçado em Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte. Para muitos a morte é o fim, para nós é só o começo da verdadeira vida. O nosso grande desafio é que a nossa vida confirme, isto é, prove que o evangelho que vivemos é verdadeiro, e as pessoas olhem para nós e nos identifiquem com Cristo, como seguidores de Cristo. Agora diga, a nossa vida confirma que o evangelho é de verdade? Essa é a questão, esse é o nosso desafio. A minha vida confirma que o evangelho é poder de Deus? O poder faz o que do evangelho? Transforma. O poder do evangelho muda completamente, radicalmente. O poder do evangelho me traz uma nova vida, e é como eu já disse, ativa. A pessoa sempre está ali no Senhor, em comunhão com Deus, ajudando na igreja, evangelizando e fazendo a obra que tem que ser feita. Então essa vida confirma que o evangelho é o que ele é. Então eles viviam, os filipenses viviam dessa forma. Lembra o que aconteceu em Atos 11:26, encerro aqui. A Bíblia diz aí, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Paulo e foi lá, e Barnabé, foi lá em Antioquia. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles olharam, eles não falaram nada, eles só viram o procedimento deles, a caminhada deles, falaram, esses aí só podem ser crente. Na linguagem de hoje, né, esses aí só podem ser evangélicos, esses aí só podem ser seguidores de Cristo, porque a forma como ele vive diz que ele é seguidor de Cristo. Ok? Confirma o evangelho pelo amor de Deus, confirma esse evangelho pela graça de Deus. O evangelho é ou não é o poder de Deus na nossa vida? E eu encerro dizendo que a nossa vida cristã, na graça de Cristo, possa levar pessoas à plena convicção em Deus. Amém? As palmas, loucos. Fica de